Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai, que estás nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando deres esmolas, que a vossa mão esquerda não saiba a vossa mão esquerda, o que a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. São Mateus capítulo 6, versículo 5. Agora a Carol vai fazer a nossa oração. Eu peço a todos então que relaxem o seu corpo físico, sente confortavelmente nas cadeiras, para que possam aos poucos entrar em sintonia com a nossa espiritualidade maior, aonde vamos receber com certeza boas energias. A Carol vai fazer a oração, depois nós vamos dar sequência à palestra. Então, nesse momento, que possamos elevar nossos pensamentos ao alto para absorver todos os ensinamentos, todas as boas energias aqui mencionadas nessa casa de luz, de amor. Possamos deixar nossas preocupações lá fora, possamos nos entregar a esse momento, a essas nossas atenções dadas, possamos ouvir com paciência, com resiliência, a tudo que nos for passado. Que a espiritualidade maior esteja conosco, nos orientando, nos intuindo e nos abençoando nessa tarde. Assim seja, assim seja. Passo a palavra então para o Eduardo, que faça a palestra de hoje. Tá bom, obrigado. Eu não sei se o microfone está ligado. Tá. Então, boa tarde, queridos amigos. Não é a primeira vez que eu venho a esta casa e, como não é a primeira vez, por isso estou voltando, porque sinceramente é muito agradável. É agradável falar das coisas espirituais, porque o mundo nos envolve nas coisas materiais e a gente precisa estar em constante encontro e relembrança para nunca nos esquecermos o nosso foco. Até porque neste mundo que vivemos de expiação e provas, né, que é a Terra, ainda um mundo considerado inferior, nós precisamos estar muito atentos e sobretudo, entendendo o conceito de Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de tudo no multiverso, não é nem universo, não é? E que ele, nos seus atributos, ele é a bondade, ele é a perfeita justiça e por ser bondoso e justo, ele é misericordioso. Ele sabe a nossa condição ainda da nossa infantilidade espiritual e, apesar dos nossos tropeços, apesar das nossas artes, né, falando como criança, né, ele compreende o nosso estado, né, e não nos castiga. Essa é a grande notícia. Deus não castiga, porque Deus simboliza o amor verdadeiro e pleno. Então, quem ama, perdoa, mas não nos isenta, é claro, da responsabilidade, porque senão não seria justo. Então, diante disso, nós podemos compreender que as nossas provas, isto é, aquelas experiências que a gente passa e que às vezes nos causam dor, nos causam desconforto, até nos fazem sofrer, não se trata de castigo, né? Mas sim, são, na realidade, bênçãos. Então a gente vai
tentar aqui mostrar, né, que o Espiritismo nos traz o conhecimento, né, de que as nossas dificuldades não são simplesmente para nos fazer sofrer, porque Deus é bondade absoluta, mas sobretudo para o nosso aprendizado e nosso progresso. Então, nossas provas são nossas bênçãos. Vamos ver se eu consigo trabalhar com esse aparelhinho aqui. Então, é a partir disso que eu já conceituei, né? Então, o Espiritismo, a doutrina espírita, nos ensina sobre a fé raciocinada. As coisas não são porque são. Não, as coisas são assim por essas condições que eu já apresentei, né? Sendo Deus a bondade absoluta, o amor, e que por isso não castiga, né? Ele, então, nos faz compreender que essa confiança absoluta na divindade, na espiritualidade superior, né? Nós estamos sempre sob o seu amparo. E que nada nos acontece que não esteja na nossa programação espiritual e não seja necessário para aquele motivo pelo qual estamos no mundo. Aprender, evoluir, sair da infantilidade e ir para a maturidade. Não precisar mais passar pela amiga dor que nos impulsiona a nossa mudança de caminho, né? Mas nos mundos mais evoluídos elas não existem, porque a gente não precisa mais. A gente reconhece e vive plenamente a justiça divina. E que não há efeito sem causa. Então, se alguma coisa existe hoje, existe uma causa. Que a doutrina espírita nos explica muito bem, mas não só ela, outras religiões orientais já nos dizem isso, né, da reencarnação, que nós não começamos no nascimento, que nós viemos de experiências passadas. Então, se nós não encontramos a causa nessa vida, com certeza nós saberemos que ela vem de uma existência pretérita. Mas Deus é tão bondade que coloca o véu do esquecimento, né? Porque a gente às vezes faz coisas muito desagradáveis. Coisas que hoje a gente não admite ouvir que alguém faça. Mas nós, quem sabe, possivelmente já vivenciamos e até já fizemos. É só estudar a história, né? A gente vê aqueles povos antigos, medievais, enfim, bárbaros e etc. Né? Nós estávamos naquele meio. Então, vejam só que a gente tem uma história que, graças à bondade divina, a gente não lembra. Então, admitindo Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade e misericordioso, sem o que não seria Deus. Misericórdia, a miséria do coração do outro. Ele compreende a miséria da nossa ignorância. Por isso não nos cobra na integralidade tantas coisas que a gente faz. O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia, repara, experiencia, né? Precisa passar por algumas situações devido ao seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer através do espírito, da doutrina espírita e desse raciocínio que a gente vai tentar mostrar, nós vamos nos dando conta que realmente existe uma causa, uma razão para as situações que a gente passa. E acha justo o sofrimento, sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro, o trabalhador, que aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá a nós esta fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se ele aposta da alma. Não, mas Deus não pode ser justo assim comigo. Ele não é justo, porque fazer isso assim comigo, né? Então, às vezes, a gente se acha até injustiçado.
Se fosse possível nós observarmos do alto as coisas, a importância das dificuldades, das vicissitudes terrenas, some-se no vasto e esplêndido horizonte. Se a gente subir um monte, aquilo que a gente estava lá embaixo achando que era um deserto imensurável, aquilo que a gente achava que era uma floresta fechada, intransponível, na realidade era apenas um pequeno espaço, né, que se torna insignificante quando observado do alto. Então, essa representação significa a nossa consciência. Se a gente tiver o entendimento, né, verdadeiro da nossa imortalidade, a nossa existência é pequena, os nossos problemas ínfimos ainda mais. Então, ele pode descortinar a perspectiva da felicidade que o espera e lhe dá paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Então, essa observação maior da vida, da grandeza real que é a nossa existência, nos dá, guardem essas palavras, paciência, resignação e coragem, que nós vamos explorar. E aí nós trazemos as bem-aventuranças, né? O Sermão do Monte, as bem-aventuranças, trazemos algumas, né? E Jesus, então, falou que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O que é bem-aventurados? Bem-aventurados é aquela condição de plenitude, de paz, de serenidade, de tranquilidade, de felicidade que a gente almeja. Então Jesus diz que felizes serão aqueles que hoje choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mas Deus é injusto comigo. Mas e será que eu sou justo com os outros? Então essa justiça não é só a justiça dos outros para com a gente, é nós vivermos justamente também. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino de Deus é para eles. Então, Jesus promete aos aflitos da terra compensações que lhes aguardam no futuro. Mas não é, um parentezinho, não é para a gente viver o hoje sempre esperando o amanhã. É para a gente viver o hoje. Esses ensinamentos nos trazem a consolação para que a gente viva o hoje na condição que estiver, seja de paz, seja diante de uma dificuldade, né? Mas serenos, resignados, porque nessa condição a gente estará mesmo hoje numa condição de tranquilidade, apesar de estar vivendo um momento de dificuldade, sabendo que este hoje é consequência do ontem, com certeza, e que bem vivido o hoje não é não ter a dificuldade, é como nós administramos a dificuldade. Porque nós não estamos ainda numa condição de não errar. Nós somos ainda numa condição muito infantil ainda, né? A criança que faz muita arte ainda. Essa é a nossa situação. Então nós não estamos nessa condição de não errar. Mas o que vai nos diferenciar, o que diferencia cada um de nós, que passamos por experiências, cada um no seu tempo, cada um com a sua força, porque Deus não dá cruz mais pesada que a nossa capacidade, isso é bondade e misericórdia, né? Então cada um estará passando ao seu tempo por uma dificuldade que é impulsionadora para o nosso crescimento ou para retomarmos o caminho ajustado, quando a gente se perde neste caminho. Sem a certeza da vida futura, isto é, sem a reencarnação, essas máximas, né, seriam um contrassenso. Bem mais, seria até um equívoco, uma enganação, né? Porque o que fez uma criança para estar passando por tal dificuldade? Ela não fez nada, ela tem 3 meses. Agora a reencarnação pode nos dar essa explicação.
né? Pode nos fazer compreender, né? Sim, a criança é hoje, mas é um espírito muito antigo, talvez até mais antigo do que o pai. Então, se consegue fechar essa justiça e compreender. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Essa afirmativa indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera aqueles que sofrem, mas a resignação que faz abençoar o sofrimento como prelúdio, proximidade da cura. A palavra resignação. Então, sofrer faz parte do nosso momento. Faz parte do nosso momento. Não é que a gente procure sofrimento para crescer. Não, o sofrimento faz parte da nossa existência. Mas de quem é a culpa do sofrimento? Nós. Nós nos expomos ao perigo e aí a gente sofre as consequências. Mas a resignação significa, através da compreensão, a gente consegue aceitar este momento. Resignação não é acomodação. Resignação é aceitar. Aceitar trabalhando. Aceitar buscando a solução. Deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são dívidas das vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento em vidas futuras. Eu tenho que me controlar por causa do tempo, mas as coisas vão vindo, né? Aquela situação daquele irmãozinho num hospital, né, em que parece que não tem mais volta, não tem mais jeito, né? Mas aqueles minutos, aqueles dias que ainda lhe falta de experiência na Terra, às vezes poupam muitos anos, talvez séculos, né? Porque quem sabe naqueles dias, ele estará aprendendo coisas, estará fortalecendo convicções que ele não tinha durante muitas encarnações. Então, cada tempo da nossa vida física, cada experiência que a gente está passando, sempre a gente deve perguntar: o que Deus quer me ensinar com isso? Já muda. Não é porque que Deus fez isso comigo. Fui eu que fiz isso comigo. Agora, o que Deus quer me ensinar com isso? O que esse momento quer me fazer compreender? Essa é a consolação prometida nas bem-aventuranças. O homem que sofre é semelhante ao devedor, a quem diz o seu credor: se me pagardes hoje, mesmo a 100ª parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto e sereis livres. Se não o fizerdes, eu perseguirei até que tenhais pago o último ceitil, o último centavo, né? Demonstrando aqui a misericórdia divina. Vejam bem, nós estamos devendo 100, mas se a gente pagar né? Já está quite. O credor aceita. Agora, se a gente não pagar, este credor vai nos perseguir. Será que Deus vai nos perseguir? Não. Quem vai nos perseguir é a nossa consciência. A coisa é nós conosco mesmo. A justiça, as leis divinas, está aqui na nossa consciência. E aí, enquanto a gente não tiver acertado aquele erro que a gente errou, quando a gente se der conta, né, da razão da vida, e que nós somos irmãos realmente, e que Deus é o nosso Pai, e nós, se fizermos alguma coisa ao nosso irmão, nós estamos fazendo alguma coisa ao filho do nosso Pai, que é Deus. Então, quando a gente se der conta disso, e se a gente não se ajustar com esse equívoco, é esse o perseguidor, é esse que não nos deixa dormir. Ao passo que quando a gente tem essa experiência aí em casa, né? Trabalhei o dia inteiro, é o final do mês, recebi o meu salário, não tem mais boleto, a gente deita e dorme, graças a Deus, tudo certo. Então essa paz é de quem acertou, está tudo correto, está tudo direitinho. Então, e a misericórdia divina é esta. Deus não quer, Ele nem exige que a gente pague tudo o que a gente fez, o que nos vai causar sofrimento. Deus quer que a gente aprenda
é diferente. Deus quer que a gente aprenda. Então, se a gente cometeu um erro, a gente se deu conta do erro, a dor nos fez pensar, nos fez rever aquilo que nós fizemos e nós nos conscientizamos que eu realmente fiz errado, eu vou lá procurar aquela pessoa, eu vou lá devolver aquilo. Deu? Está pago. Tu não completou o pagamento. Tu já aprendeu, vai lá, devolve, vai lá e acerta. Mas não precisa mais. Tu não precisa mais do aguilhão, da dor, para te voltar o caminho. Tu já acertou o caminho. Então essa é a 100ª parte do pagamento. Nossas dívidas para com as leis divinas, a consciência, quando acrescidas da revolta, exacerbam e o sofrimento se multiplica. Aí está o perseguidor. Essa frase aqui é muito interessante. Essa frase é muito interessante. Quando a gente conseguir entender bem estas coisas que nós estamos conversando, o nosso sofrimento começa a diminuir. Porque a dor, pelo pouco que eu já expliquei, a dor faz parte da nossa vida. Faz parte. São débitos, são ajustes, são necessidades, faz parte. Mas o sofrimento depende de como a gente vê aquele momento difícil. Se a gente ver com revolta, dói mais. Se a gente aceitar e buscando a solução e compreendendo, sem alterar os ânimos, né? Mas com paciência e resignação, aquilo se torna mais leve. E a gente conhece tanta gente doente que sorri ainda. Enquanto a gente nem está doente, às vezes é carrancudo. Então a gente vê a diferença de levar a vida, né, entre uma pessoa e outra. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas? Respostas: ele sofre tanto mais quanto veja mais longa a duração do sofrimento. Então, quanto ele acha que esse sofrimento é imenso, né, é impossível de superar, então essa dor é mais intensa. Aquele que se coloca de volta em outra fonte, do ponto de vista da vida espiritual, do alto da vida espiritual, abarca como só um golpe de vista a vida corporal, e ele a vê como um ponto no infinito. Compreende a brevidade e diz que esse momento penoso passará bem depressa. Eu estou doente, não, mas logo eu vou ficar melhor. O que é a vida? Nós somos eternos, nós somos infinitos. Nós estamos num momento, a vida física é o momento de hoje. Mas o que é a vida? Quantas encarnações nós já tivemos? Milhares. E teremos muitas outras. Então as coisas se tornam pequenas. A vida é pequena e as dificuldades muito menores ainda. A certeza de um futuro próximo, mais feliz, a consolação prometida por Jesus, o sustenta e encoraja. Então, ao invés de se lamentar, compreendendo isso, agradece ao céu pelas dores que o fazem avançar. O que eu preciso aprender com isso? Aquele que ao contrário, não vê senão a vida corporal, a vida é essa, esse é o meu momento, essa é a minha vida. As coisas difíceis parecem intermináveis e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. É o ponto de vista, é a forma de ver. O resultado, essa visão espiritual da vida, é capaz de diminuir a importância das coisas deste mundo, levando o homem, olha só como muda a vida da gente, moderar os seus desejos, contentar-se com a sua posição, sem invejar os outros, atenuando a impressão moral dos reveses e decepções que experimenta. Cada um tem o seu tipo de prova. O milionário, aquele que a gente, o cara tem um carro bacana, casa maravilhosa, etc, etc,
esta é a prova dele. Ele vai ter que dar conta da sua administração. E a vida é um pouquinho assim. Aquele que está passando numa situação de dificuldade econômica, a vida é um tantinho assim. Por que será que ele está passando por essa situação, ou nós estamos passando por essa situação? Existe uma causa justa, com certeza. Então, passar com resignação, lutar, buscar superar, este é o objetivo. Por que a resignação? Por que aceitar as adversidades sem revolta, mas com coragem e fé, buscando a solução? Os sofrimentos deste mundo, algumas vezes, independem de nós, mas muitos são consequências da nossa vontade. Remontando à origem, ver-se-á que, na sua maior parte, resultam de causas que nós poderíamos evitar. Muitos sofrimentos nossos são causas que nós poderíamos não estar sofrendo, se a gente visse a vida de um ponto de vista diferente. Outros provêm de experiências passadas que a gente não lembra porque não é conveniente. Certamente foi alguma coisa meio pesada que a gente fez, mas pagando 1%, o nosso credor já nos dispensa se a gente aprendeu a lição, né? E ainda nos ensina ali no Evangelho, os Espíritos nos dizem que a maioria das nossas dores, dos nossos sofrimentos, são provenientes da vida atual, os nossos tormentos da vida atual, e os chamam ainda de tormentos voluntários, porque a gente sofre por ilusões. Tormentos voluntários. No livro Céu e Inferno, lá na questão 15ª, diz assim: uma condição que é inerente à inferioridade dos espíritos, vamos ver se nós nos enquadramos aí, né? A inferioridade dos espíritos é a de não ver termo, parece que não tem fim a sua situação, e acreditar que sofrem para sempre. Isso faz para eles um castigo eterno. Então, eles veem como um castigo, e eles veem como interminável. Mas isso denota ainda a nossa carência de amadurecimento espiritual. Já o arrependimento diante dos nossos erros, o arrependimento, para isso é necessário humildade, né? E o nosso grande inimigo que nos acompanha chama-se orgulho. Quando a gente reconhece que cometeu um erro para com a vida, para com alguém, o arrepender-se do erro já é o primeiro passo para o melhoramento. Mas ele apenas, só se arrepender não basta, sendo necessário a experiência, passar por aquilo que a gente causou, né? E depois reparar. Então veja que é 3 etapas, e eu até um tempo atrás, muito pouco tempo atrás, achava, não, se eu me arrepender, daí eu pago. Se eu machuquei ela, derrubei ela, né? E eu vou lá, peço perdão, eu me arrependi, sinceramente. E daí eu compro uma roupinha nova para ela, porque rasgou, uma roupinha nova para ela e damos kits. Não, porque aqui diz que a gente precisa experimentar. Cair também. Cair também. Então vejam, são 3 momentos. Se arrepender vai nos proporcionar a experiência do que causamos e depois reparar o que nós fizemos. O arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para que nós apaguemos os traços de uma falta e suas consequências. Apagar totalmente aqui. Eu não devo mais nada. Continuando, por que a resignação? Porque quando estivermos livres da matéria, quando nós deixarmos o corpo, essa condição que hoje nos causa dor, não vai mais existir se a dor é uma dor física. Então, se nós compreendermos a razão da dor,
Quando na desencarnação, no máximo na desencarnação, porque a maioria das vezes as dores, graças à misericórdia divina, a gente consegue desaparecer ou aliviar, mesmo nesta vida, com os recursos que temos em tratamentos. O que é isso? Misericórdia. Então, nenhuma recordação dolorosa, chegar ao extremo de quando livres do corpo físico, nenhuma recordação dolorosa, nenhuma impressão desagradável lhe restará dos sofrimentos físicos que experimentou, porque elas afetaram o corpo, mas não o espírito. O espírito cresceu, evoluiu, amadureceu como uma doença do corpo. Nós encarnamos para viver a experiência e a influência do corpo e conseguir não viver para o corpo, mas utilizá-lo para o nosso crescimento. E o corpo sofre desgastes. E é certo, para todos nós, em determinado momento, este corpo vai sofrer enfermidades, vai adoecer, vai doer e coisas dessa natureza. Sendo resignado, sentir-se-á feliz de ter se libertado delas e a calma da sua consciência o isentará de todo o sofrimento moral, porque a dor física desaparece, ou com um tratamento, ou com a desencarnação, no máximo. Agora, a dor moral, essa vai com a gente. A dor moral são os erros cometidos. Esta nos acompanha. Por isso a importância de nós vivermos bem, vivermos buscando a condição de homens de bem, verdadeiro cristão, vivendo como irmãos que somos, não maltratando os filhos daquele nosso Pai que é Deus. Assim a gente encontra paz e não precisará sofrer da dor moral. E no livro Triunfo da Imortalidade, pelo espírito João Cleófas, psicografia de Divaldo Franco, nos traz algumas analogias bem interessantes. O sofrimento é o recurso de que se utiliza a divindade para perseverar os valores espirituais do ser humano, para nos chamar que nós somos mais do que essa roupa. Assim como o grão germina estimulado pelo adubo desagradável, assim como a rosa triunfa entre os espinhos que a defendem, assim como a ventania tempestuosa purifica a natureza, retirando essa energia negativa, o sofrimento, por sua vez, contribui para o aprimoramento do ser. Aquilo que parece ser ruim, na realidade, é sanidade, é tratamento. Rebelando-se, no entanto, o espírito se atira aos abismos de si mesmo, intoxica-se, revolta, perturba-se e não consegue superar as más inclinações. Porque as revoltas, às vezes, causam desatinos, causam escolhas equivocadas, que até complicam, agravam. Então, paciência e resignação na enfermidade. Então, aqui se referindo mais às enfermidades físicas, não é? Nós podemos pensar também nas dores morais, nas enfermidades morais, né? nas dificuldades de relacionamento entre familiares, entre colegas, não é? Tudo isso são enfermidades, enfermidades da alma, enfermidades do corpo. Se está enfermo, olha os conselhos aqui, né? Se está enfermo, procure manter-se numa atitude positiva de serenidade e calma. Confie no Senhor Todo-Poderoso. Por maiores que forem as suas dores e aflições, todas passarão. O Chico Xavier, né, em cima da cama dele, botou um quadrinho, isto também passará. Todas as vezes que entramos em desequilíbrio com as leis de Deus, estamos indiretamente provocando desequilíbrio e doenças em nosso corpo físico. A alma enferma adoece o corpo. Pense nisso
e procure manter-se em atitude positiva, pensamentos elevados, pensamentos de amor, de compreensão e de alegria. Controle a sua mente. Os pensamentos são milhares, né? Milhares por minuto, por segundo. A gente é atropelado por muito pensamento. E a gente precisa ser inteligente, né? Sem precisar olhar no espelho, né? Mas como se tivesse, tu te controla. Isso aqui não serve. Isto aqui é bom, tá? Não está perdido, não. Tem esperança sim. Perdido, não. Tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou lutar não. Eu vou buscar, porque lutar já é uma contenda, né? Já dói, já é desagradável, já é adrenalina. Adrenalina faz mal para o nosso corpo físico. Não, eu vou buscar a solução com muita paz. Eu vou buscar a solução porque eu estou sob o comando divino, sob o amparo divino. Então vejam que a gente precisa educar a nossa mente. Educar a nossa mente. Controle a sua mente. Não é ela que depende da saúde do corpo. Não é a mente que depende da saúde do corpo. É o corpo que depende do que nós pensamos, da mente sadia. Procure na prece a harmonização da paz. Pois é, como é que eu consigo essa saúde da mente? Filtrando, escolhendo o pensamento que eu vou alimentar. E quando tiver difícil, a oração. A oração estabelece a religação com a fonte original de tudo que existe. Quando o espírito está completamente equilibrado, não há enfermidade que o ataque. Cuide de sua mente para que a saúde reflita em seu corpo. Guarde essa frase. Cuide de sua mente para que a saúde reflita em seu corpo. Procure falar o menos possível. Olha só, gente. Mídia social. Meu Deus do céu. Televisão. Procure falar o menos possível sobre os males. Procure falar menos sobre dores. Procure falar menos sobre doenças. Quanto mais a gente fala, mais repete, remoer. Moer de novo, né? Quanto mais a gente repisar sobre as dificuldades, mais elas se acentuarão. Pense na saúde, pense na alegria e na prosperidade, e a sua vida tomará novos rumos. Isso também passará. Vai melhorar. Eu vou ficar bom. Ele vai ficar bom. É salutar termos também o entendimento de que nada nos acontece por acaso. A doença nos proporciona o exercício da paciência. E é muito difícil a gente desenvolver esta paciência. Eu vou ter que contar rapidinho. Aí então, alguém, né, muito devoto, assim, muito dedicado, muito confiante em Deus, fez uma oração e pediu: meu Deus, dai-me paciência, meu Deus. E só surgia um incômodo na vida dele. Meu Deus, dai-me paciência. E só surgia incômodo na vida dele. Mas como, meu Deus, eu peço paciência, o Senhor só me dá problema. Mas a paciência a gente desenvolve, a gente não ganha. Então a gente desenvolve a paciência convivendo com as dificuldades. É um exercício contínuo que nos deixa mais forte. Então a gente não ganha a paciência, a gente desenvolve a paciência. Então, o exercício da paciência, da resignação e da submissão à vontade divina, tendo também a função, as coisas que nos acontecem, as adversidades, a função purificadora e redentora, nos livrando a alma de certas doenças, mazelas. Muitas vezes, a carne enfermiça é o remédio salutar para o espírito, que através de experiências dolorosas despertar-se-á para uma vida melhor. Aí uma outra leitura diz que a doença é o tratamento de beleza para o espírito. A doença é o tratamento de beleza para o espírito.
Por isso, não desanime diante das suas enfermidades. Tenha resignação, aceitar, buscando os recursos para resolvê-los e paciência. Dar tempo ao tempo, cada coisa ao seu tempo. Será através da dor que se libertará das vibrações grosseiras e desequilíbrios pretéritos. E aí tem tanta gente, para não dizer nós, que nos envolvemos com tantos pensamentos grosseiros ainda, tão primitivos. E a gente precisa, quem sabe, filtrar isso e pensar coisas de valor, verdadeiros valores. Esse médico, neste livro Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade, diz assim: como sabiamente afirmou por inúmeras vezes em sua longa vida a história do Viktor Frankl, né? Que é aquele psiquiatra que viveu no campo de concentração e sobreviveu e conseguiu fazer com que muitos dos seus companheiros sobrevivessem, aqueles que estavam próximos dele. E aí fecha com o que a gente estava falando, né? Que pensar alegria, pensar na saúde, pensar que vai melhorar, afasta as ameaças e nos ajuda a curar. Porque eu li o livro, ele várias vezes passava aquele pessoal lá para arrebanhar a gente, para levar para as câmaras, e ele escapava. Não é que ele fugisse, não escolhiam ele. Porque o pensamento dele, que hoje ele trouxe através dos livros para nos ensinar, chamado logoterapia, diz assim: a busca de sentido na vida da pessoa é a principal força motivadora no ser humano. Quando a gente tem vontade de viver, a gente supera e minimiza todos os sofrimentos. Eu conheço uma amiga, uma doutora, que teve um câncer e o médico que a operou disse para ela, acho que ela não tem 6 meses de vida. Mas ela disse, e aí ela não disse, claro que ele não disse para ela, né? Mas ela comentava assim: meu Deus, eu recém adotei uma meninazinha porque eu não podia ter filhos e me separei e eu tenho uma meninazinha de 4 anos. Eu precisava viver. A menina tem 43, a menina dela. E ela é vovó, tem 2 netinhos. E a menina tinha 4. 39 anos atrás, ela não tinha 6 meses de vida. Mas ela precisava, ela queria viver para cuidar da sua filhinha. Então é isso, o sentido da vida. E é através da valorização da dimensão espiritual, nós somos espíritos neste mundo temporário. Nós estamos usando essa roupinha aqui, ó, que não é das melhores, vai ficar, nós vamos continuar. E as coisas que nós temos estão no nosso CPF. Quando a gente morrer, não vai existir CPF. Eu vou continuar sendo eu, mas não com este nome e nem com esse CPF. Então as coisas que eu tenho não serão mais minhas. Então tudo é temporário. As dívidas também não vão ser mais minhas. Tudo é temporário. Então a gente não pode supervalorizar o que a gente tem ou o que a gente não tem. Eu tenho o necessário. E se eu não tenho, estou me esforçando muito, é com muita dificuldade. Quem sabe desperdicei no passado. Existe uma causa justa. Então, é através da valorização para ressignificar o sofrimento existencial durante o adoecimento do corpo e da alma. É necessário ressignificar. Por que isso? Não é para o meu mal. E lá, não é qualquer um, mas foi um espírito, em 1862, está lá no Evangelho, disse assim: o frouxo não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e egoísta não pode ser obediente. O frouxo não pode ser resignado e o egoísta não consegue ser obediente. Jesus foi a encarnação destas virtudes, obediência e resignação. É isso que ele veio nos ensinar, porque ele tem todos os atributos. Ele veio nos ensinar isso. Ele é o nosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada a censurar. Enquanto vós tende o vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. Nós temos dívida. Jesus veio só nos mostrar como a gente deve ser.
Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. O outro conceito, que às vezes a gente, tanta conversa, leva só uma frase, né? Resignação é o consentimento do coração. É assim, porque certamente eu preciso, eu mereço e é para o meu bem. É o consentimento do coração. Resignação é a força ativa, porque carrega o fardo das provas que a revolta deixa cair. Então é isso, a revolta não nos deixa carregar ou sobrecarrega os nossos ombros, enquanto a resignação nos faz carregar sorrindo, carregar tranquilos, carregar pacientemente. Por isso, envida todos os esforços possíveis para solucionar os teus problemas e acalmar-se. Além das tuas possibilidades, esse livrinho é antigo, pequenininho. Vigilância, Joana de Anjos de Valdo Franco. E eu sempre tenho comigo essa frase. Envida todos os esforços possíveis para solucionar os teus problemas e acalmar-se. E essa é a frase. Porque além das tuas possibilidades, surgem os recursos de Deus que ignoras. A gente acha que foi sorte. A gente acha que deu errado aquele plano contra nós. Mas não foi. Foi os recursos divinos que a gente apelidou de qualquer coisa. Sorte, casualidade, mas não existe. É Deus. Deus agindo por nós. E concluindo, mais essa mensagem de Jesus, dizendo: Vinde a mim, todos vós que sofreis, e que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Ele prometeu. E assim ele curou, levantou aleijados, curou cegos. Só lhe avisava: vai, não tornes a pecar. Então, que a gente se cuide, que a gente vigie, que a gente viva em paz, que a gente viva alegre, que tenha esperança, resignação e fé. Muita paz para todos nós. Obrigado. Agradecer todo